A noite caía sobre a cidade como uma manta de chumbo. Não aquela escuridão limpa que convida ao descanso, mas a escuridão pesada e úmida das cidades que não dormem de verdade, que apenas mudam de máscara quando o sol some. As luzes dos postes refletiam nas poças da calçada molhada, e o barulho da rua misturava buzinas distantes com o som abafado de uma música que vazava por entre as paredes de um edifício antigo no centro da cidade. O Clube Meridiano tinha uma história que seus sócios gostavam de contar com a mesma voz pausada que se usa para falar de heranças. Fundado décadas atrás por um grupo de industriais locais, o lugar tinha sobrevivido a crises, trocas de governo e modas passageiras. As paredes revestidas de madeira escura guardavam memórias de negociações, de alianças políticas, de risos que costumavam ser sinceros antes de virarem protocolo. Era o tipo de lugar onde o aperto de mão ainda valia mais do que um contrato assinado, desde que fosse o aperto de mão certo, com a pessoa certa, no momento certo. Naquela noite, o salão principal estava lotado para um evento que o clube promovia todo o primeiro sábado do mês, uma noite de música ao vivo. A ideia original era cultivar o ambiente, dar sofisticação ao espaço. Com o tempo virou tradição, e com a tradição veio a seleção. A ideia nunca dita em voz alta de que certos músicos combinavam com o lugar e outros simplesmente não. Ninguém jamais colocou isso no papel. Ninguém jamais precisou. Elias Monteiro tinha 32 anos e uma habilidade com o violão que fazia as pessoas pararem o que estavam fazendo para ouvir. Não era o tipo de talento que se explica. Era aquela coisa rara, uma presença sonora, uma forma de tocar que transformava o ar ao redor. Ele não era famoso, não tinha gravadora, não tinha manager, não tinha o nome impresso em cartazes de grandes shows. Tinha o que tinha, as mãos, o instrumento e uma vida inteira de música aprendida nas ruas, nas igrejas, nas casas de família onde cresceu. Tinha sido convidado por Renata Souza, uma produtora cultural que organizava eventos independentes pela cidade e que havia assistido a uma apresentação de Elias num bar pequeno meses atrás. Ficou impressionada. Começou a trabalhar com ele. E quando recebeu a tarefa de escalar os músicos para a noite do Clube Meridiano, pensou nele imediatamente. O contrato estava assinado. O pagamento havia sido combinado. O horário, confirmado por e-mail. Elias chegou com antecedência. Estava de calça escura e camisa social. O estojo do violão no ombro. Cumprimentou o segurança na entrada com um aceno de cabeça, disse seu nome, explicou que era o artista da noite. O segurança consultou uma lista, encontrou o nome, deixou entrar. Foi até a área de backstage, encontrou o piano, as cadeiras, o microfone já posicionado. Começou a afinar o violão. Estava no seu mundo. Então, entrou Gilberto Paes. O nome não era famoso fora daqueles muros, mas dentro deles, Gilberto era tudo. Sócio fundador, segundo mandato como presidente do clube. Homem de trajetória construída sobre a convicção profunda de que o mundo funciona melhor quando cada coisa fica no seu lugar. Tinha 60 e tantos anos, cabelo cortado com precisão cirúrgica, o terno de um homem que nunca precisou ver preço de etiqueta. Entrou no backstage sem bater, olhou para Elias por alguns segundos e o que veio a seguir foi dito com a voz calma de quem está acostumado a não precisar gritar. Você vai ter que ir embora. Elias levantou os olhos do violão. Com licença? Este não é o perfil que nós buscamos para o nosso evento. Lamento, mas vai ter que ir embora. Não havia hostilidade declarada nas palavras. Havia algo pior, a indiferença absoluta de quem já decidiu e só está cumprindo uma formalidade. Elias perguntou sobre o contrato. Gilberto disse que o contrato seria respeitado, que o pagamento seria feito, mas que a apresentação não aconteceria. Elias perguntou o motivo. Gilberto não respondeu à pergunta, apenas repetiu que o músico precisava ir embora. Renata Souza chegou correndo quando soube. Tentou argumentar. Disse que havia um compromisso, que havia um acordo. Gilberto a ouviu com a mesma expressividade de uma parede e disse que a decisão estava tomada, que havia outras pessoas envolvidas na direção do clube, que não era pessoal, era pessoal. Os dois sabiam disso. Elias saiu.
Não fez escândalo. Não gritou. Pegou o estojo do violão, passou pelo salão onde os convidados já circulavam com taças na mão e saiu pela porta de entrada sem olhar para os lados. Lá fora, na calçada molhada, parou por um momento. Respirou o ar frio da noite. E então começou a andar. Renata ficou para trás, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Tentando montar as peças. Tentando encontrar a palavra certa para aquilo que não tinha nome oficial, mas que todo mundo que já foi tratado assim reconhece imediatamente. O Clube Meridiano não funcionava no vácuo. Como todo lugar de prestígio numa cidade de tamanho médio, ele existia dentro de uma teia de relações. Fornecedores, patrocinadores, figuras públicas, empresas que tinham interesse em aparecer associadas ao ambiente. E dentro dessa teia, havia um nome que aparecia com frequência nos últimos meses. O Grupo Pais Participações, empresa do próprio Gilberto, que havia recentemente fechado contratos de patrocínio com 3 das maiores empresas fornecedoras de bebidas e alimentos do clube. O que Renata descobriria nos dias seguintes, conversando com ex-funcionários, com fornecedores antigos, com pessoas que conheciam o funcionamento interno do lugar, era que Gilberto havia construído uma estrutura de controle quase invisível. Ele não precisava dar ordens explícitas, bastava que certas pessoas soubessem o que ele preferia, o que o desagradava, o que poderia custar um contrato renovado ou um convite para o jantar anual da diretoria. O controle funcionava por omissão, por silêncio, por sinais que todo mundo entendia e ninguém assumia. Elias não era o primeiro a ser tratado assim. Havia outros casos. Um chefe que havia sido dispensado de um evento após Gilberto fazer um comentário vago para o organizador. Uma palestrante que havia sido desinscrita de um painel sem explicação formal. Um grupo de jovens que havia tentado alugar o espaço para um evento cultural e recebido um orçamento deliberadamente inviável. O padrão estava lá para quem quisesse enxergar. Renata queria enxergar. E então, quase por acidente, tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Ela ligou para Lúcio Flávio. Eles se conheciam de anos atrás, de uma época em que Lúcio Flávio ainda trabalhava numa assessoria de comunicação que atendia pequenas produtoras culturais. Ela havia perdido o contato com ele. Alguém que os dois conheciam em comum tinha dito que Lúcio Flávio estava envolvido com outras coisas agora. Não deixava claro quais coisas, apenas dizia que ele tinha uma forma muito particular de resolver situações que outras pessoas não conseguiam resolver. Ela ligou. Contou o que havia acontecido com Elias. Contou sobre os outros casos que havia descoberto. Contou sobre Gilberto Paes, sobre a estrutura de controle, sobre o padrão que ninguém documentava porque ninguém precisava. A voz de Lúcio Flávio do outro lado da linha foi silenciosa por um momento, depois que ela terminou. Não era o silêncio de quem não tem o que dizer. Era o silêncio de quem já está pensando. Me manda tudo o que você tem. Tudo mesmo. E-mails, contratos, nomes. Você vai ajudar? Já estou ajudando. Lúcio Flávio não era o tipo de pessoa que chegava fazendo barulho. Essa era, talvez, sua principal característica operacional. A capacidade de se mover dentro de uma situação sem que os envolvidos percebessem exatamente quando ele havia entrado. Ele lia as coisas com cuidado, não porque fosse lento, mas porque sabia que a pressa costuma deixar para trás exatamente o detalhe que mais importa. Nos dias que se seguiram, ele foi construindo o quadro com a paciência de quem monta um quebra-cabeça no escuro. Leu todos os e-mails que Renata enviou, cruzou informações, identificou os contratos de patrocínio do Grupo Pais com os fornecedores do clube, identificou as datas e percebeu que os episódios de exclusão documentados por Renata tinham começado exatamente 3 meses após o primeiro grande contrato de patrocínio ser firmado. A coincidência era demasiado precisa para ser coincidência, mas havia algo mais, uma informação que Renata não tinha mencionado porque não sabia que era relevante. O Clube Meridiano estava em processo de negociação para renovar seu alvará de funcionamento junto à prefeitura. A renovação envolvia uma série de adequações estruturais que o clube não havia realizado.
Havia uma margem de discricionariedade considerável na avaliação, o que significava, na prática, que a decisão dependia, em parte, de quem avaliava e do que aquela pessoa sabia sobre o clube. E Lúcio Flávio, por caminhos que levaram tempo, mas não foram impossíveis, descobriu que o funcionário responsável pela avaliação do alvará era primo de um dos diretores do clube. Um primo que havia recebido, havia poucos meses, uma consultoria remunerada da empresa de Gilberto Paes. Ali estava, a estrutura completa. Não era apenas preconceito, era preconceito protegido por um sistema de favores que garantia imunidade para quem estava dentro e vulnerabilidade para quem estava fora. Lúcio Flávio passou uma tarde inteira montando o dossiê. Cada peça no lugar certo, cada conexão documentada. Não havia ilegalidade flagrante num único elemento isolado. O que havia era o padrão, a sequência, a intenção que se tornava visível quando os pontos eram ligados. Então ele foi ao Clube Meridiano. Era uma quinta-feira à tarde, horário de pouco movimento. Lúcio Flávio entrou pelo salão principal, como qualquer visitante entraria, com calma, sem urgência, sem sinais externos de que havia algo além de uma visita casual. Pediu para falar com o presidente do clube. A recepcionista perguntou se tinha agendamento. Ele disse que não tinha, mas que tinha certeza de que Gilberto Paes iria querer recebê-lo. Ela foi verificar. Voltou com uma expressão um pouco desconcertada e disse que o presidente poderia recebê-lo em 10 minutos. Lúcio Flávio sentou na cadeira da recepção e esperou. Olhou para as paredes com as fotografias emolduradas dos eventos históricos do clube. Olhou para o lustre antigo no teto. Olhou para as pessoas que circulavam com a desenvoltura de quem pertence àquele espaço, sem nunca ter precisado provar que pertence. 10 minutos depois, estava diante de Gilberto Paes. A sala da presidência era exatamente o que se esperaria. Mesa grande, estantes com livros que pareciam mais decoração do que leitura, uma janela que dava para o jardim interno do clube. Gilberto o recebeu de pé, com o aperto de mão protocolar de quem não sabe ainda com quem está lidando, mas sabe que precisa parecer receptivo. Em que posso ajudá-lo? Lúcio Flávio sentou sem ser convidado. Abriu a pasta que trazia. Colocou sobre a mesa, com movimentos metódicos, as primeiras páginas do dossiê. Vou ser direto, porque acho que você prefere assim. Tenho aqui a documentação dos contratos de patrocínio do Grupo Paes com os fornecedores deste clube, a linha do tempo dos episódios de exclusão que aconteceram após esses contratos e as informações sobre a consultoria paga ao primo do funcionário responsável pelo seu alvará. Tudo isso junto conta uma história bem específica sobre como este clube opera. Gilberto olhou para os papéis. Não para Lúcio Flávio, para os papéis. 1 segundo. 2. Depois levantou os olhos com a expressão de quem está avaliando o tamanho real de um problema. Quem é você? Sou alguém que vai garantir que isso chegue a quem precisa chegar, a menos que a situação seja corrigida. Isso soa como uma ameaça. Soa como informação. O que você faz com ela é escolha sua. Gilberto ficou em silêncio. Era o silêncio de uma pessoa que passou décadas construindo um sistema de controle e que, pela primeira vez em muito tempo, se encontrava fora do controle. Ele conhecia aquela sensação de ver o outro lado da mesa. Havia colocado outras pessoas naquela posição diversas vezes. Saber que a sensação era essa não tornava mais fácil de suportar. O que você quer? Quero que Elias Monteiro receba um convite formal para se apresentar neste clube. Não uma gentileza discreta, não uma compensação privada. Um convite público, como músico do evento, com a divulgação normal que vocês fazem. Quero que Renata Souza receba uma declaração escrita do clube, reconhecendo que o cancelamento do contrato anterior foi indevido. E quero que os episódios que estão documentados aqui sejam apresentados à diretoria, para que a diretoria decida o que fazer internamente. Você está pedindo que eu me humilhe. Estou pedindo que você corrija um erro. A humilhação, se houver, é trabalho seu. O silêncio voltou. Desta vez, durou mais. Gilberto levantou da cadeira, foi até a janela que dava para o jardim, ficou de costas por um momento. Quando se virou, havia algo diferente na expressão.
Não arrependimento, ainda não, mas o reconhecimento pragmático de que a posição era indefensável. Vou precisar conversar com o conselho. Você tem até amanhã ao meio-dia. Se não tiver notícia sua até lá, os documentos vão para 3 jornalistas, um vereador que tem histórico de interesse em pautas culturais e para o departamento da prefeitura responsável pela supervisão de alvarás. Não por vingança, por transparência. Lúcio Flávio fechou a pasta. Levantou. Não estendeu a mão para cumprimentar. Apenas saiu pela porta. Na manhã seguinte, às 11h42, o celular de Renata tocou. Era um número do clube. A voz do outro lado era a de uma assistente administrativa, lendo um texto claramente preparado com cuidado. O Clube Meridiano gostaria de expressar seus lamentos pelo cancelamento indevido do contrato anterior com a produtora Renata Souza e convidava o músico Elias Monteiro para se apresentar como atração principal da próxima noite cultural, marcada para o 2º sábado do mês seguinte. Renata ficou tão quieta que a assistente perguntou se ainda estava na linha. "Estou", disse ela. "Pode confirmar o convite, nós aceitamos." Ela desligou. Ficou olhando para o celular por um longo momento. Depois ligou para Elias. Ele ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, disse apenas: "Como isso aconteceu?" Lúcio Flávio foi lá. Outro silêncio. "Ele foi ao clube?" "Foi." "E o que aconteceu?" Renata pensou por um instante em como resumir aquilo. Não havia uma versão simples. Havia um dossiê. Havia uma conversa numa sala fechada. Havia um homem que havia construído um sistema inteiro de controle silencioso, se deparando com alguém que havia mapeado cada fio desse sistema e que não estava impressionado com nenhum deles. "O dono do clube implorou", disse ela por fim. Não era literalmente verdade, mas era a verdade que importava. A apresentação de Elias Monteiro no Clube Meridiano aconteceu numa noite de chuva fina, aquele tipo de garoa que não molha, mas que vai criando uma umidade de ar, uma densificação da atmosfera. O salão estava cheio. A divulgação havia sido feita com o mesmo padrão das outras noites culturais do clube. Flyer nas redes, e-mail para a lista de sócios, nota no grupo de WhatsApp da diretoria. Elias entrou pelo mesmo corredor por onde havia saído semanas antes. Desta vez, não havia ninguém esperando para mandá-lo embora. Quando começou a tocar, o salão ficou quieto da forma que só fica quando algo verdadeiro está acontecendo. Não o silêncio constrangido de quem não sabe o que fazer com o que está ouvindo, mas o silêncio atento de quem reconhece, mesmo sem entender bem como, que está na presença de algo que vale a pena. Gilberto Paes estava no salão, sentado numa mesa ao fundo, com uma taça que ele não estava bebendo. Olhava para o músico com uma expressão que era difícil de nomear. Não era admiração, não era remorso declarado. Era talvez o reconhecimento de que havia uma forma de estar no mundo que ele havia passado décadas tentando controlar e que simplesmente não se deixava controlar. Lúcio Flávio não estava no salão. Nunca precisou estar. Nos meses seguintes, houve uma reorganização silenciosa no funcionamento do clube. 2 dos contratos de patrocínio do Grupo Paes com fornecedores não foram renovados. A diretoria, reunida para discutir as questões levantadas pelo dossiê, havia decidido que era prudente diversificar as parcerias. Gilberto continuou como presidente, mas com uma margem de manobra consideravelmente menor do que tinha antes. O funcionário da prefeitura, cujo primo recebia consultoria da empresa de Gilberto, pediu transferência de setor. Não houve investigação formal. Os documentos não foram encaminhados porque não precisaram ser. Renata Souza passou a ser contratada regularmente pelo clube para organizar suas noites culturais. Era um acerto que beneficiava os 2 lados, e as 2 partes sabiam disso. O clube ganhava eventos de qualidade sem precisar montar uma estrutura própria. Renata ganhava um cliente que pagava bem e que havia aprendido da forma mais concreta possível que certos atalhos têm um preço que demora a chegar, mas que chega. Elias Monteiro tocou no Meridiano mais 3 vezes naquele ano. Na 4ª vez, havia gente de uma gravadora independente entre o público, alguém que Renata havia convidado especificamente para aquela noite. A conversa que aconteceu depois da apresentação levaria nos meses seguintes
ao primeiro álbum de estúdio de Elias. Sobre Lúcio Flávio, Renata falaria pouco. Não por segredo, mas porque havia uma dificuldade genuína em explicar o que ele havia feito de forma que parecesse tão simples quanto havia sido. Ele havia chegado com informação organizada. Havia colocado essa informação na frente da pessoa certa e havia dado a essa pessoa a escolha entre corrigir o erro ou enfrentar as consequências de não corrigir. Não havia violência. Não havia chantagem no sentido ilegal do termo. Havia apenas a clareza brutal de quem sabe exatamente onde está pisando e garante que o outro também saiba. Era, ela pensava às vezes, a forma mais eficaz de justiça que ela havia presenciado. Não a que vai a tribunal, não a que gera manchete, não a que exige que alguém confesse em público. A que funciona porque o silêncio, quando está do lado certo, pesa mais do que qualquer discurso. Havia uma coisa que Renata nunca descobriu completamente e que, de certa forma, talvez fosse melhor que ficasse assim. Nos dias em que Lúcio Flávio havia montado o dossiê, antes de ir ao clube, ele havia feito algumas ligações. Conversas curtas, factuais, com pessoas que conheciam o funcionamento de certos setores da cidade. Pessoas que sabiam de coisas que não estavam documentadas em lugar algum e que, por isso mesmo, valiam mais do que qualquer documento. Uma dessas conversas havia revelado algo que não estava no dossiê que ele apresentou a Gilberto. Mas que Gilberto, quando viu os papéis sobre a mesa, não tinha como saber que não estava lá. Um detalhe sobre um negócio antigo, anterior ao clube, anterior ao grupo Pais Participações, quando Gilberto ainda era um homem mais jovem tentando construir algo numa cidade que não o conhecia. Um detalhe que ele havia enterrado com cuidado e que havia ficado enterrado por décadas. Lúcio Flávio nunca mencionou esse detalhe, nem naquela conversa, nem depois. Mas era possível, e Renata, quando pensava nisso, achava mais do que possível, que a rapidez com que Gilberto havia decidido cooperar tivesse algo a ver com a dúvida, com a impossibilidade de saber exatamente o quanto aquele homem sentado à sua frente sabia e até onde ele estava disposto a ir. O medo do que poderia estar num dossiê, às vezes, é mais poderoso do que o dossiê em si. E Lúcio Flávio sabia disso muito bem. A cidade continuou. As poças nas calçadas secaram com o fim da garoa. O clube reabriu na semana seguinte, as mesas voltaram a ser ocupadas pelos mesmos rostos habituais. O lustre do salão continuou lançando a mesma luz dourada sobre pessoas que bebiam e conversavam e faziam negócios e celebravam a sensação de pertencer. Em algum lugar da cidade, Elias Monteiro tocava. Não para uma plateia grande, não ainda. Talvez num bar pequeno, talvez numa sala de ensaio. Talvez só para ele mesmo, encontrando no violão aquela linguagem que não precisava de porta, não precisava de lista, não precisava de aprovação de ninguém para existir. E em algum lugar da cidade, Lúcio Flávio lia alguma coisa, ou ouvia alguma coisa, ou simplesmente olhava pela janela com aquela atenção silenciosa que era sua forma de estar no mundo. A atenção de quem sabe que as histórias que importam raramente chegam anunciadas e que a pergunta não é se algo injusto está acontecendo em algum lugar, mas quando você vai ser o primeiro a perceber. Sempre havia alguém precisando, e ele sempre aparecia na hora certa. Se essa história fez você parar por um momento e pensar sobre o que acontece nas sombras, sobre o que nunca chega às manchetes, sobre as forças silenciosas que movem o mundo ao nosso redor, então você entende por que continuamos contando essas histórias. Há muito mais por vir. Histórias que foram esquecidas, enterradas ou simplesmente nunca ditas em voz alta. Episódios que mudaram a vida de pessoas reais, em lugares reais, por razões que a maioria nunca soube. Se você quer continuar descobrindo o que ficou escondido, não vá a lugar nenhum. O próximo vídeo pode ser exatamente aquele que você não esperava encontrar.